Agora sim, então. Hoje, então, a nossa primeira aula, né, de fato, de Teorias Organizacionais 2, é com uma grande revisão, né, de perspectivas teóricas ao redor do tempo, né, passando por questões que vocês já viram em TA1 e por questões que nós vamos ver agora. Então, assim, tentando fazer uma grande apropriação, né, de diferentes conceitos com base em diferentes momentos temporais em que esses contextos foram acontecendo, né? Eu coloquei aqui uma capa para esta disciplina, né? Para apresentar, então, esta disciplina de teorias organizacionais, que é uma foto do Sebastião Salgado. Vocês conhecem o Sebastião Salgado? É um fotógrafo brasileiro. Eu tenho um livro dele, poderia até pegar aqui para mostrar, né? Mas não está aqui ao meu alcance agora. É um fotógrafo que eu gosto muito. Eu tenho um livro chamado Workers, né? Que é o Trabalhadores, mas tem que ele fez, então, dessa vez, né, um conjunto de fotografias da Serra Pelada. Ele tem outro livro que é o Terra, tem o Gênesis, que é acho que é um dos mais recentes, né, que ele vai fotografar os animais. Tem alguns documentários, inclusive, sobre o trabalho do Sebastião Salgado. Então, é muito bom mesmo, né? As meninas falando ali conhecem, né, o trabalho dele. Eu acho que essa é uma fotografia inspiradora, assim, para a gente pensar em que pé anda a questão das teorias organizacionais, né? Porque a gente está falando de teorias, a gente está falando de organizações, mas a gente vai falar muito sobre o trabalho, né? Que muitas dessas organizações, elas são para pensar, são organizações de trabalho, elas são organizações onde o trabalho acontece, ou elas são organizações para pensar sistematizações sobre a vida em comunidade, né? Ou melhorias, ou reivindicações, ou espaços de discussões da vida em sociedade. Então, eu trouxe essas mulheres assim que para mim são muito emblemáticas, né, daquilo que a gente vai falar ao longo da disciplina, né? E também para fazer propaganda do Sebastião Salgado, eu não ganho nada para isso, né? Mas é um fotógrafo que eu gosto muito e as coisas que a gente gosta de compartilhar. Bom, agora sim, tem esse quadrinho, acho que todos vocês estão vendo, né? Vocês não precisam se preocupar em copiar, vocês também não precisam se preocupar em printar, ainda que se vocês quiserem, tá tudo bem, né? Só avisa para fazer uma cara bonita, e aí se quer daí compartilhar, né? Enfim, em algum lugar, olha eu, né? Estou tendo aula com a prof, 10 legal, show, em casa, né? Ou coisas do gênero, ou só para ter esse registro, fiquem à vontade, mas não precisa, porque eu mandarei todos estes slides para vocês, né, nas próximas aulas. Eu não faço a submissão do slide logo em seguida da aula, né? Eu espero assim um conjunto ali de umas 5 aulas para não ficar mandando toda hora, né? E eu mando depois porque eventualmente alguns conteúdos entram, outros saem, então eu mando depois da aula, porque daí eu quero mandar aquilo que vocês de fato viram, né? Depois eu mando um PDF e aí daqui a pouco foi abordado outro e aí daí não dá, né? Então eu mando depois. Então, esse quadro é o quadro que a gente vai ver hoje, né? Basicamente eu vou falar sobre esse quadro e essa vai ser a nossa aula, né? Então vocês estão vendo ali que tem bastante coisa. Esse é um quadro que eu fiz, tá? Então, professora, eu não gostei. Ai, professora, tá errado. Ai, professora, eu não concordo. É tudo culpa minha, porque eu que fiz o quadro, tá? Também não tem assim um grau de verdade colocado, estabelecido, de toda uma estrutura rígida de certeza, né? Colocada nesse quadro, porque até eu fiz um asterisco ali, né? E coloquei assim, uma sistematização didática. O que quer dizer, né? Quer dizer que a gente faz uma organização assim não extremamente rígida, né? De tudo que aconteceu ao redor do mundo, na sociedade, na vida, na história, né? Em termos das teorias, mas a gente faz uma organização didática que quer dizer que vocês possam compreender, né? Antes do que ela ser um sinônimo, né, de verdade absoluta, tá?
Bom, então eu criei ali alguns temas dos quais eu quero falar, né? Por exemplo, gênero e dominação, a questão do sistema, a questão dos modos de produção, de organização formal, tarará, né? Burocracia, trabalho, e aí vou falar disso em algumas perspectivas. Então, assim, da perspectiva tradicional, da perspectiva moderna, né? De um momento contemporâneo, e aí, na última coluna ali, as teorias, né, que estão entrelaçadas com essas perspectivas, tá? Muitas das coisas que dos autores, né, das teorias que estão aí, vocês viram ou vocês vão ver nessa disciplina. Outras, elas não estão diretamente relacionadas, assim, com algumas das nossas teorias, mas elas se entrelaçam com as discussões que a gente vai ter ao longo do semestre, ou elas são discussões que eu coloquei como importante para a gente ter, então por isso que elas estão ali, tá? O que eu quero com isso, né? Mostrar para vocês, assim, como que as coisas eram, como elas são, né? Como elas talvez venham a ser, e mostrar o quanto que essas teorias, né, ao longo, esses fenômenos, né, e suas respectivas teorias ao longo da humanidade vão transitando e vão daqui a pouco se reencontrando, né, para a gente ver como a gente está andando para frente ou em círculos ou quase isso, né, de como as coisas lá pelas tantas voltam a fazer sentido, ainda que dentro de um contexto um pouco diferente, né? Isso para que a gente tenha uma noção assim global, né, uma noção bastante ampla, né, de qual esse cenário, esse contexto social onde estão colocadas as organizações das quais a gente vai, e as perspectivas das quais a gente vai abordar nesse semestre, né? Então, eu falei para vocês que gênero sempre foi uma área de estudo, né, minha, e aí eu gostaria de começar falando sobre essa perspectiva de gênero, né, dentro de uma compreensão mais tradicional, né? Tem um livro que eu gosto muito, que até está em algum lugar dessa biblioteca, né? Que é o livro da Silvia Federici, né? E que ela vai, eu gosto muito de vários livros da Silvia Federici, mas existe um livro em especial chamado Caça às Bruxas, né? No livro da Caça às Bruxas, a Silvia Federici, ela começa a explicar toda uma organização da Baixa Idade Média, né? Então, no momento em que o sistema, né, digamos assim, do feudalismo, ele já estava mais ou menos ali colocado em questão, né? E ela vai mostrar como que as mulheres, né, foram tomando um espaço diferente dentro desse modelo feudal, né, de como as coisas foram se construindo, e como que, aí é uma tese extremamente importante da Silvia Federici, como que as mulheres foram fundamentais para que se pudesse consolidar um momento do pré-capitalismo, né? Então, a questão do trabalho das mulheres foi algo totalmente importante, né? Então, ela conta que havia ali na Idade Média algumas sociedades que tinham toda uma perspectiva de governança muito fundamentada no papel da mulher, então muitas mulheres, né, com um protagonismo importante dentro daquelas comunidades, né? E ao final de contas, as comunidades elas eram organizadas pela divisão de tarefas e não exatamente, né, nas famílias como a gente imagina até hoje, né? Então a gente tinha assim as mulheres que tinham filhos, esses filhos eram criados, né, por pessoas que cuidavam de filhos na comunidade, assim como funciona a lógica, né, de muitas das comunidades originárias, alguma delas até hoje, assim, né, que se tem uma constituição comunitária, assim, da vida, inclusive familiar, né? Mas aí as mulheres começam a ser perseguidas, né? Por isso há todo aquele evento de caça às bruxas, né? E por que elas começam a ser perseguidas? Porque começa a se instaurar nesse momento da história a propriedade privada, né? Até então não se tinha propriedade privada, as pessoas trabalhavam em troca de
alguns grãos e elas trocavam aquela força lá de trabalho, né, por comida, mas não tinha instituição da propriedade privada. Então, quando se começa a ter a propriedade privada, se começa a ter, curiosamente, o cuidado do controle do útero, né? Porque quem a mulher carrega é quem vai ser herdeiro, né, daquela pessoa, daquela família, das terras. Então, eu preciso controlar o útero da mulher para que eu possa controlar o número de herdeiros, né? Então, se até hoje a mulher tem o seu útero controlado, né, seja por outros homens, por Estado, por regras, pela religião, né, não é à toa, aí não é uma questão religiosa, sacra, de pureza, né? A mulher tem que casar virgem, assim, né? A mulher, o homem não, que o homem sempre fez o que quis ao longo da humanidade inteira, né? Mas assim, a mulher, né, tem que ser puritana, ela tem que se dar valor, entre todas as aspas, ela tem que ter, né, tudo isso não por uma questão assim, de fato, religiosa, ou não por uma questão divina, ou não por uma questão de que tenha qualquer, né, pudor em relação ao corpo dela, mas por uma questão financeira, né? Porque daí eu controlo o útero dela para que eu possa controlar para onde vai essa divisão de bens depois, né? Então a família, né, que a gente costuma dizer, parafraseando Nietzsche, família é uma instituição financeira, porque a família ela é lá no início da sua ideia uma família arranjada, né? Uma família arranjada com quem? Eu pego uma pessoa ali que tem propriedade, né, e arranjo com outra pessoa que tem propriedade, e aí eu estou fazendo um acordo comercial de soma de propriedades, né? Essa é a ideia da família. E aí a perseguição das mulheres, né, a caça às bruxas, que envolveu na época, né, a igreja, né, os senhores feudais, então, né, fossem hoje assim os senhores os donos, né, da produção, os capitalistas, né, contemporaneamente, e o judiciário, né, veja só, coincidência, é o mesmo grupo que persegue mulheres até hoje, né? A gente tem o controle do útero em nome de uma proteção da propriedade privada, tá? Então, as famílias, elas tinham esse propósito, né? O casamento, ele é essa instituição financeira porque ele, afinal de contas, ele é uma instituição para salvaguardar o bem das pessoas, né? Aí depois, na Idade Moderna, né, a gente tem a invenção do amor, então se começa a ter essa construção, porque a Idade Moderna ela traz a ideia de eu sou, logo existo, né? Então, assim, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, eu tenho desejos, eu passo a existir, né? Porque essa questão do homem, né? Numa ideia assim kantiana, ela não existia antes de uma perspectiva moderna. Então, eu tenho essa construção, né, do sujeito, do eu, né, enquanto um ser que passa a existir, e como ele passa a existir e passa a ter desejos, aí eu tenho também a invenção do amor, né, a invenção da vontade das pessoas, por exemplo, de casarem com outras pessoas por uma questão de vontade, de desejo, né. É claro que isso não dá muito certo, né, não sei se vocês já viram Romeu e Julieta, mas é uma história bastante triste, não quero ficar aqui falando muito desse final horroroso, né? Alguém já viu? Tem um desfecho catastrófico, porque com a invenção do amor, tu bagunça um pouco essa questão do casamento no seu cerne original, que é ser uma instituição financeira, já que uma pessoa que tem dinheiro resolve lá casar com outra que não tem, e aí, né, se cria toda uma crise, né? Mas aí vocês devem estar pensando agora, assim, né? Ai, professora, mas essa coisa de casamento arranjado, essa coisa de famílias entrarem em crise porque um tem dinheiro, quer casar com outro que não tem dinheiro, né? Nossa, isso é uma coisa muito, assim, de filme de época, né? Hoje em dia, nossa sociedade é muito evoluída, hoje em dia, nossa sociedade mudou muito, é muito diferente, né, professor? Hoje em dia, cada um casa com quem quer, assim, uma coisa, né, outra história, né? Pois bem, quem é que vocês conhecem, né, que é pobre e casou com uma pessoa rica? Alguém conhece alguém pobre que casou com uma pessoa rica? Não assim, um tem um pouquinho mais, outro tem um pouquinho menos. Isso é normal, né? Estou falando assim, uma pessoa de uma família muito tradicional aqui do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, casa com alguém
bem pobre ali da Restinga, né? Podemos pensar outros bairros, mas assim, estou tentando mapear um pouco esse cenário para vocês, né? Uma pessoa que mora ali, fala em outro bairro chique, né, de Porto Alegre, Selaião, né? Que é de uma família de grandes empresas, maiores empresas do estado, e que vai casar rico de saúde, só se for de piolho, né? Rico de piolho. Então, essa é uma lógica que não está tão distante, né, da nossa concepção da realidade. Ainda não, tá? Então, assim, ainda assim, né, ainda hoje, o casamento, ele é uma instituição financeira, e ele é uma instituição que vai ser, em muito, usada para salvaguardar, né, essa questão dos valores, né, e das fortunas das famílias, né? E se há qualquer disparidade hoje em dia, né, financeira, mesmo que pequena, as pessoas já fazem contrato de namoro, né, para poder garantir que não vão perder muito dinheiro, né? Mas enfim, voltando lá para a questão de gênero, né? E isso que a Silvia Federici vai apontar no Caça às Bruxas, né? Foi muito importante, né? Na época, todo esse controle das mulheres e, sobretudo, do útero das mulheres, também para se pensar em processos de trabalho. E aí é uma coisa muito importante aqui para essa disciplina, que a gente vai falar muitas vezes sobre a questão dos processos de trabalho, tá? Por quê? Para consolidar ela, né? Não estou inventando aqui de Silvia Federici, para a consolidação do capitalismo, né? E aí então toda uma construção pré-capitalista só foi possível porque com essa questão do cerceamento do útero das mulheres, as mulheres passam a ficar em casa, né? Cuidando dos filhos, sob todo esse pretexto, né? Daí depois de toda uma coisa divina e sei lá o que valha, né? Curiosamente, elas liberam os homens para trabalhar, né, 100% para as indústrias, para as fábricas que já começam a se consolidar, né, dentro de uma perspectiva capitalista, né, dentro de arranjos de propriedade privada que já começam a se consolidar, e que ali, né, desde a primeira revolução industrial, numa perspectiva moderna, se colocam com tudo, né? Por que isso foi fundamental, né? Porque aí o homem rende muito mais, né? Ele rende muito mais porque ele pode passar o dia inteiro trabalhando fora de casa, claro que daí ele vai assumir toda essa questão de vida pública, né? E que até hoje tem uma marca muito importante na discussão de gênero, né? Que distingue o papel do homem e da mulher até hoje na sociedade, né? Então ele vai ter essa vida pública, né? E ele vai chegar em casa, os filhos estão criados, os filhos estão com a mulher, a comida está pronta, a cama tá lá arrumada, né? Então, o capitalista tem a condição de explorar ao máximo, né, toda a força de trabalho de uma pessoa, enquanto a outra que está em casa também trabalhando, né, porque trabalho doméstico também é trabalho, ainda que não remunerado, né? A outra em casa não ganha nada. Então, eu tenho condições de fazer a exploração da força de trabalho bem feitinho de uma pessoa só e eu pago um salário só, né? Aí depois as mulheres entram, né, também no mercado de trabalho, mas sem deixar de se sobrecarregarem com essa questão do trabalho não remunerado, né? Então, assim, há uma perspectiva ali que se coloca para que fosse possível o capitalismo e de onde nem homens e mulheres estão alheios de exploração, ainda que em contextos diferentes, né? Tem uma autora que é a Kelly Jarrett, que ela estuda a questão das plataformas digitais na comunicação, uma autora super contemporânea, né? Ela teve um livro dela chamado Dona de Casa Digital, que também tem em algum lugar desta casa, né? Traduzido há pouco tempo, em que ela vai falar o seguinte: essa perspectiva do trabalho não remunerado, ela é uma perspectiva feminina, tá? O que é uma perspectiva feminina? Ela é majoritariamente realizada por mulheres, ainda que não exclusivamente, porque vamos pensar assim, que lá pelas tantas eu posso ter
uma organização de uma família ali, de um casal em que um homem fica em casa e cuida das coisas e a mulher tem uma vida pública, de trabalho público, né? Bom, mas enfim, assim, a gente tem majoritariamente o trabalho doméstico não remunerado, né? O trabalho do cuidado, o trabalho reprodutivo, ele é majoritariamente associado às mulheres, né? O que o faz dele um trabalho que é feminino, né? Então, diferença de feminino para mulher, né? Mas assim, vocês entendem que o trabalho feminino majoritariamente é realizado por mulheres. E aí ela tem uma sacada que é genial, olha só. Ela fala o seguinte: toda a atividade de trabalho nas redes sociais, né? É um trabalho também feminino. Tá? Então, assim, ó, vamos lá. A gente vai discutir várias categorias aqui que são importantes para nós. Quando eu tô nas redes sociais, né, eu tô no Instagram e eu posto uma foto, né, eu comendo sorvete, eu na praça, eu com meu filho, eu não sei o quê, emito opinião, né? Quando eu estou alimentando as redes sociais, por exemplo, né, eu estou trabalhando, né, postar fotos nas redes sociais, né, que não ganho nada, não monetizo, né? Eu estou trabalhando, quero que vocês me respondam ali. Eu estou trabalhando, se eu estou postando fotos nas redes sociais, se eu estou avaliando um restaurante que eu fui ontem e eu ponho uma foto do restaurante, né? Estou trabalhando, mas eu não ganho nada por isso, né? Entendeu? Eu estou trabalhando, então, mas eu não ganho nada por isso. Então, é um trabalho. Vocês estão pegando, vocês estão espertos, tá? Porque é um trabalho, vocês têm razão, é um trabalho. Estou trabalhando, tá? Mas é um trabalho com cara de não trabalho, que é a mesma história do trabalho doméstico, tá? Eu lavei uma roupa, eu lavei louça, ninguém me pagou nada por isso, né? É trabalho? É trabalho, não remunerado. Posto um monte de coisa nas redes sociais. É trabalho? É trabalho. Só que não é remunerado. Não é remunerado, mas gera valor. E não é pouco valor, não, tá? Porque assim, ó, vamos tirar tudo aquilo que as pessoas individualmente, né? Julice, a Betina, o Tiago, o Luan, postam no Instagram. O que sobra para o Instagram? O que sobra no Instagram? Sobra nada. O Instagram não produz conteúdo algum. Nada, zero, tá? Tudo que existe nas redes sociais é a produção do trabalho não remunerado, feminino, no caso, né? De pessoas todas, homens e mulheres, né? Que vão lá batalhar para produzir, seja por fins de comunicação, seja porque querem um dia lucrar com aquilo, e talvez até venham a lucrar, né? Muitas investem muito mais do que depois vem a ter, né? De como retorno, assim, mas enfim, tá? O que acontece? Assim como o trabalho doméstico, que não é remunerado, mas gera valor, porque eu falei para vocês que daí o cara, né, o homem, dentro desse contexto, né, vamos pegar assim um contexto muito tradicional, né, o homem está trabalhando mais e está ganhando um salário só, então eu tenho um trabalho, mas não é remunerado, mas gera valor, tá? Porque alguém fez a comida, alguém cuidou das crianças, né? E a Kelly vai falar, a Jared vai falar que as redes sociais todinhas, elas se fundamentam com isso que ela vai chamar da dona de casa digital, porque é o trabalho de todos nós, né? Colocado para alimentar as redes sociais todos os dias, que não é considerado trabalho, que não é remunerado e que gera muito valor. Então, a lógica de produção de valor das redes sociais hoje é a lógica de produção de trabalho feminino, tá? Então, assim, olha como as coisas vão e voltam e fazem muito sentido, né? Ainda na questão de gênero, né, a gente tem que considerar que importa a entrada das mulheres no mercado de trabalho ali num recorte de tempo, digamos assim, moderno, né, que é do capitalismo, né, da consolidação do capitalismo, assim,
Essa entrada das mulheres no mercado de trabalho formal, né, da década de 50, 60, é uma entrada de mulheres brancas no mercado de trabalho, tá? E formal, né? Porque as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, as mulheres pobres, né, sempre estiveram no mercado de trabalho, não formal, né, mas assim, público, né? Assim, não limpando a própria casa, né? A mulher negra sempre limpou a casa dos outros, né? A mulher pobre sempre trabalhou para alguém. Tem umas histórias lá das vinícolas de Garibaldi, por exemplo, em que tu vê mulheres trabalhando nas empresas e quem colhia uva lá nos parreirais aqui do interior, né? Eram mulheres. Quem é que trabalha nos canaviais? Quem é que trabalha nas plantações de café? Ou seja, a mulher sempre trabalhou, né? Ela só não tinha visibilidade, ela não tinha acesso ao trabalho formal, né? Então, quem vai ali dentro de uma perspectiva moderna assumir dentro das empresas de trabalho formal, né? Num primeiro momento, as mulheres brancas, e aí tem toda uma discussão ali dentro das matrizes, né, dos vieses, né, dos grupos feministas sobre essa história, né, de que tipo, bom, a entrada das mulheres no mercado de trabalho é uma entrada de mulheres brancas, porque afinal de contas as mulheres negras até hoje não entraram no mercado de trabalho formal, né, sendo que tem estimativas ali até da própria IPEA, que mais da metade, né, das mulheres negras não ganham sequer um salário mínimo, então, seja, ainda vivem na informalidade, né. E tem a questão do sufrágio, né, que é a questão do direito a voto, que é uma coisa extremamente importante, né, por mais que a gente hoje, né, olhe assim e diga, não, mas a mulher vota assim como o homem. Gente, mas vota há pouquíssimo tempo, né, o voto no Brasil das mulheres é depois da década de 40, então, assim, a gente tem que reconhecer que por mais que a gente tenha tido algumas reparações, a gente ainda tem muita coisa a vir e ainda tem muito legado histórico, né, dessas diferenças e dessas desigualdades que hoje são consideradas incrustadas, ou seja, os estruturantes da sociedade, né, tanto a desigualdade de gênero, quanto racial, quanto étnica, etc. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Elizabeth Rudinez, com quem eu já encontrei, inclusive, né, que esteve no Brasil e palestrou algumas vezes e tal, e ela tem um livro, que também está aqui em algum lugar, que chama Família em Desordem, né? E o que ela quer dizer, né? Ela diz assim que numa perspectiva contemporânea, a gente tem uma família em desordem. Ela ficou muito braba com a tradução para o português do desordem, porque no francês, desordem não tem o sentido que tem no português de caos, bagunça, confusão, né? Desordem é simplesmente uma outra ordem, tá? E aí ela fala assim, a família hoje, né, não é mais necessariamente então aquela família de papai, mamãe e filhinho, né? Senão que eu posso ter uma família com 2 mulheres, com 3 mulheres, com 2 homens, com, sei lá, eu com quem eu quiser, que vai ser a família, vai ser a avó, vai ser o primo, vai ser o tio. Então, enfim, a família, ela tem uma ordem, uma outra ordem, qualquer ordem que valha, né? Esse livro dela, eu acho que é lá por... Foi lançada ali por 2008, 2009. Na época, ela já dizia assim, que ser filho, né? Então, isso já há 10 anos atrás. Ela dizia assim, ser filho de casal homoafetivo hoje tem o mesmo impacto na sociedade que ser filho de pais separados tinha na década de 90, né? Eu não sei o quanto que vocês vão se dar conta disso, mas assim... na minha época, quando eu era criança, ser filho de pais separados, gente, era um escândalo, né? Era assim, ó, o patinho feio, assim, olha lá, fulaninho que é filho de pais separados. Isso tinha um choque na sociedade, assim, né? Era uma coisa que chocava a sociedade, né? Hoje em dia, se tu fala que tu tem pais, né, que estão juntos há 30, 40 anos e são casados e se dão bem, isso sim causa espanto, né? As pessoas vão olhar e dizer qual que é o problema deles, então, mas eles estão casados, mas por quê, né? Porque, na verdade, a lógica das coisas praticamente quase que com o tempo se inverteu, assim, né? Quer dizer, hoje a gente não tem por que ter nenhum tipo de reação frente a uma notícia dessa de que um casal vai se separar, porque, bom, né, cada um vive sua vida, faz o que quer, então, né, tá, então, assim, ser filho de casal homoafetivo tem, obviamente, esse mesmo peso, tá? Então, bom, dito isso, eu vou pular agora para a questão
Como eu já falei um pouco sobre o sistema, mas depois eu vou voltar, vou passar para modo de produção. Tem alguém ainda aí ou tá todo mundo dormindo já? Tá tudo bem? Como vamos? Eu adoro quando eu pergunto isso, aparece múltiplos digitando, quer dizer, né? Vamos lá, Grace, quer falar? Grace quer falar ou foi por engano? Tá, bom, se quiser é só falar, tá, gente? Sobre. Que legal, Thiago. Acordando verde de tanto chimarrão. Tem que levar chimarrão para aula, né? Não só tomar chimarrão em casa, a professora acha bom também. Posso tentar me organizar para levar um também. Que eu não gosto de tomar chimarrão sozinho. Mas deve, né? Pode, deve, né? Vamos assim, pode. Aqui em casa ninguém toma chimarrão, né? Eu odeio tomar chimarrão sozinho, porque é sempre a minha vez, né? Que é coisa mais tediosa do que ser sempre a tua vez, né? Chimarrão bom é aquele que a roda é mais comprida e tu fica assim salivando, né? Para chegar na tua vez, né? Cerveja não pode ir lá na URGS, né? Não pode, mas lá no Petit Comité, né? Que é o salão nobre da URGS chamado Chiru, que é do outro lado da rua, pode, tá? Então, hashtag fica a dica. Tererê, tererê é bom, bom demais, tá? Bom, eu vou agora começar uma historinha para vocês. Eu vou começar agora uma historinha para vocês que vocês vão dizer assim: professor, eu já vi isso em TO1, né? Tá bom, eu sei que tu já viu isso em TO1, mas só me deixa fazer minha historinha aqui. 1 minuto eu já vou passar para o que interessa, tá? Só vou começar desde o começo para poder chegar lá onde eu quero chegar, tá? Mas vou contar para vocês, então, uma história de manufatura, que era a lógica de produção né, dentro de uma perspectiva feudalista, pré-capitalista. Né? Claro que aqui está assim, como se o modo tradicional terminasse no século XVI, mas, na verdade, a vida real não é assim. Né? Meus avós, né, que moravam lá no interior de Garibaldi, plantavam uva e viviam, né, no interior e não na época feudal, né, mas agora, mas tipo assim, dentro de uma perspectiva muito tradicional ainda, né, sem luz, sem água, sem nada, né, ainda que no final do século passado. Porque a coisa do interior tem isso, né, as temporalidades, né, da capital para o interior, elas não são as mesmas. Acho que isso é uma coisa interessante de notar. E aí, o meu avô, ali no interior de Garibaldi, plantava uva, né? Quando é que ele ia trabalhar? Tá? Ele ia trabalhar quando o sol nascia. Tá? Quando é que ele parava de trabalhar? Parava de trabalhar quando o sol se punha. Dia de chuva, como hoje, né? Aquela coisa, chuva torrencial, assim, né? Não ia trabalhar lá na lida, né? Ia trabalhar lá trabalhava em casa, lá debulhava o milho, né? Aí o que era o debulhar milho? Era uma máquina, que a manufatura ela tem isso, né? Ela tem uma máquina artesanal, assim, uma máquina feita de maneira muito simples, um tear, né? Uma máquina simples, uma ferramenta simples de uso individual, assim, então normalmente era algo que tinha uma alavanca, assim, que tu tinha que pisar aquilo para a máquina funcionar, então uma coisa muito individual. E aí ia lá, né, aproveitava para organizar umas ferramentas, para debulhar um milho lá, para dar o milho para a galinha, e assim ia, né? Mas o que tu tinha, assim, dentro de uma perspectiva do trabalho, da manufatura, ou um trabalho eminentemente rural, assim, né? Que se tinha antigamente, né? Tu tem um controle do trabalho pela intempérie do tempo, né? No verão, o dia um pouco mais longo, trabalhava um pouco mais, no inverno, um dia um pouco mais menor, trabalhava um pouco menos, né? E sábado, domingo e feriado, professora, trabalha, óbvio que trabalha, né? Não trabalhava o dia todo, mas seguinte, galinha, vaca, tem que comer, não interessa se elas não estão nem aí, a galinha não está nem aí se é feriado, né? Ela quer comer
todo dia. A vaca tem que comer, tem que tomar água todo dia. Então, a relação com a natureza, ela é uma relação de trabalho que se estabelece com base nas intempéries, né? Agora, a relação industrial, ela já é diferente, tá? Porque a constituição de uma fábrica dentro de uma perspectiva agora de revolução industrial, dentro de um recorte moderno, né? Ela circunscreve, né, um espaço entre as máquinas, por quê? Porque eu tenho máquinas mais elaboradas, máquinas que já funcionam, né, com uma dinâmica de celeridade, elas funcionam lá a vapor, a eletricidade, a qualquer coisa, elas têm já esteiras de trabalho, né, elas têm toda uma organização própria, né, mas o que eu faço? Eu retiro as pessoas das suas casas, né? Retira as pessoas das suas propriedades e do contato com a terra, em que elas faziam o seu próprio horário, coloco elas para trabalhar na máquina, né? Porque eu tenho agora uma organização maquínica em série e tal, para que elas possam trabalhar. Aí vocês viram, né? Lá em TO1 que quando eu saio da casa e passo a trabalhar na máquina, né? Quem controla o meu tempo de trabalho é quem me contratou, né? E a máquina, né? Eu tenho um outro tipo de controle do processo de trabalho, né? Porque então, assim, eu vou trabalhar que horas, né? A hora que o meu patrão, que é o capitalista que me contratou, né? Diz que eu começo a trabalhar. Então, eu vendo 8 horas, né? 8h45, né? Do meu dia, se eu for dentro dessa lógica seletista, né? Hoje em dia em crise. Eu vendo 8 horas lá do meu dia para este contratante, né? Para esta fábrica que está me contratando, e em troca disso eu trabalho lá, né? E aí eu tenho um salário no final do mês, que é claro que é aquém daquilo que eu produzi, porque existe um fator chamado mais-valia, né? Que quem disse isso foi Karl Marx, né? Que bom. Então, vamos lá. Então, assim, eu tenho esse excedente que fica com o contratante, né? E outra, não só o meu tempo de trabalho, né, que passa a ser controlado nessa fábrica, como o ritmo do trabalho. Porque lá o meu avô, né, minha avó trabalhando lá na colônia, tirava a quantidade de uva que eles tivessem vontade lá na hora, no momento, né? Aí parava um pouco para comer um pedaço de pão com biroto de vinho, né? O pessoal ia lá para... Aí podia, né? Aí podia beber, quem é que queria saber da cerveja? Tiago, aí podia dar um traguinho, né? Daí vai para a fábrica, já não pode mais. Aí podia tomar um birotinho, isso era comum, não era nem considerado bebida alcoólica, era considerado assim algo né? Normal, né? Normal, criança, né? Essa é uma outra discussão. Então, o que a gente faz? A gente controla, a indústria passa a controlar também a velocidade do trabalho, porque, na verdade, lá eu tenho que fazer atividade conforme o tempo da esteira. E é claro que quanto mais tempo eu faço o trabalho, mais a esteira corre, evidente, né? Mais a esteira corre, aí vai indo, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. Então, há uma aceleração produtiva e há uma captura do tempo do trabalho né, de todos esses trabalhadores sob uma lógica da extração da mais-valia, né? E aí a gente começa a falar do capitalismo que, numa perspectiva contemporânea, né, passa a assumir uma lógica do trabalho, de novo, informal, remoto, e aí tem quase que um retorno para casa, né? Hoje em dia as pessoas estão retornando para casa para trabalhar, no home office, no não sei o quê, só que não trabalhando no tempo que elas querem, mas trabalhando com as metas estabelecidas pelas empresas. Então há um retorno para casa, mas não de um trabalho livre, como era no trabalho da manufatura, senão com um trabalho totalmente regrado, né? Tu até trabalha em casa, mas ou tu tem controle de tempo, ou tu tem controle de demanda, ou tu tem controle de meta, tu trabalha no sistema da empresa, então, assim, é um trabalho totalmente controlado, né? Mas a questão é que a indústria, ela trouxe uma série de problemas em relação ao trabalho, muitos que vocês viram, né, em TO1, com todos os métodos de organização da administração científica e todas as formas de controle, de coerção, de aceleração do trabalho que são e foram, né? Digo assim, foram porque ainda são, ainda existem e ainda estão colocadas em outras
lógicas de controle, né? Muito prejudiciais à questão do trabalho, do trabalhador, né? Mas por que elas foram implementadas, né, com tanta facilidade nesse momento de transição de processo produtivo, né? Como é que uma pessoa sai da casa dela, que ela tinha sua liberdade de trabalho, vai para uma fábrica ser explorada aqui numa aceleração absoluta, né? Com o chefe gritando na tua orelha, gente xingando, com não sei o quê, né? Bom, uma vez eu estava prestando uma consultoria lá no frigorífico, perto de Garibaldi, e aí me chamaram para fazer tipo uma pesquisa de clima, assim, né? Chama a psicóloga que deu ruim. Porque tinha muita gente pedindo demissão do frigorífico, né? Aí tá, fui lá, né? Fui lá e aí pensei comigo, né? Aí eu ia falar com as pessoas que tinham se demitido para saber por que elas estavam se demitindo. Gente, por que será que elas estão se demitindo daquele trabalho de frigorífico, né? Não sei o quanto que vocês sabem sobre o trabalho de frigorífico. Tem um documentário meio antigo da Globo News que chama Carne e Osso. Uma vez eu até passava em aula. Era um negócio, todo mundo morria de horror, assim, né? Aí parei. Mas agora eu só recomendo. Se alguém achar ali um link no YouTube, ali, lança ali para nós no chat. Documentário nos 40 minutos, tá? Por que as pessoas estão se demitindo do frigorífico? Gente, ganha um salário mínimo, tá? Tem que trabalhar às 5 da manhã. Então, começa lá que pega o transporte, eram uns transportes horríveis, que vira e mexe, dava acidente, as pessoas se machucavam, umas Kombi horrorosa, né? É longe, porque frigorífico não fica no centro da cidade, né? Você deve imaginar que, tipo, né? É longe dos lugares residenciais. Um cheiro de galinha, de porco, de tudo, né? Vai lá, olha aí, ó, perfeito, obrigada, Guilherme. Vai lá para trabalhar só com isso aqui de fora no rosto, aquela roupa branca, assim, não pode usar desodorante, mulher não pode pintar a unha, não pode nada, né? Que todo um controle de vigilância sanitária. Serviço extremamente repetitivo, passo o dia inteiro aqui, ó, cortando a coxa da asa do frango, né? Tem o professor Paulo, né, que é marido da Ana, fez uma pesquisa uns anos atrás que leva 2, 3 anos para uma pessoa se lesionar num frigorífico ali com trabalho repetitivo. Então, é uma coisa extremamente horrorosa, né? A comida do refeitório, gente, eu não sou chata para comida, muito pelo contrário, né? Mas assim, comida lá do refeitório, uma coisa terrível, né? Terrível. Então, por que as pessoas pedem demissão dos frigoríficos, né? Tá. E aí lá fui eu, né? Conversar com as pessoas e tal, né? Por que as pessoas estavam pedindo demissão? E aí diziam assim: não, eu estou pedindo demissão, e aí usando os termos que as pessoas me falavam, né? Estou pedindo demissão porque o chefe briga comigo. E é insuportável. E aí tinha histórias horríveis lá de um supervisor, e aquilo estava provocando um ambiente de um fluxo assim massivo de demissões, tá? Mas eu não estava contente com aquilo, né? Porque assim, o chefe briga comigo, né? Mas como assim, né? Aí eu assim, tá, mas trabalhar e o serviço, né? O serviço aqui, tipo, eu passo o dia inteiro fazendo serviço repetitivo, né? Aí me dizia assim, não, o servicinho é leve. Gente, é claro que é leve. Quem vem de uma produção rural, carregava pedra o dia inteiro, é leve. Não era esse o problema, né? Esse seria um problema para mim, que nunca trabalhei com nada pesado, né? Aliás, eu fui nas cozinhas solidárias ajudar na enchente ali, e é pesado, é repetitivo, a gente não está acostumado. O meu grande abraço a todo mundo que já trabalha em cozinha industrial, porque é cansativo. Não tinha que ir dia sim, dia não, porque dia sim eu me doía inteira, o dia não eu ficava com dor em casa, né? Porque é um trabalho pesado. Só que para quem vem de uma lida, né, do campo, não é. Aí eu dizia assim, não contente, né? Ia lá e dizia assim, mas a comida do refeitório tem comidinha pronta,
nunca na minha vida tive uma comida pronta. A gente vai trabalhar lá na roça, leva um pão velho. Eu chego aqui, tem comida pronta, a comida é muito boa. E aí eu, não contente, e o salário? Não, o salário é bom, né? A gente tá lá na roça, um mês ganha, outro mês não ganha, não tem salário fixo, aqui tem 13º, tem férias, o salário é bom. Tá? Ah, mas e o cheiro, e trabalhar com aquela roupa e tal? Aqui não chove, lá na roça chovia em cima de mim, pegava sol o dia inteiro, aqui o lugar é bom. Tá? Então, essas transições de etapa do setor produtivo acontecem por quê? Porque antes disso, a condição de trabalho era muito ruim. Tá? A gente aqui olha agora para a indústria e vê como algo, né, que, nossa, como é que as pessoas submetiam aquilo? Porque o que acontecia em termos das condições de trabalho antes da indústria era até pior, né? Claro que depois que a indústria conseguiu captar todo mundo, aí ela começa a acelerar ainda mais, aí ela começa, né, a apertar ainda mais o cerco, porque ela já captou todas as pessoas, elas não têm mais como retornar lá para o meio rural, para os seus modos anteriores de produção, tá? O que as plataformas digitais estão fazendo hoje, né? É a mesma coisa. Como é que uma pessoa larga o seu trabalho de carteira assinada para ir fazer Uber, né? Bom, por quê? Ela ganha mais com salário mínimo, porque ela tem certa liberdade de trabalhar, ainda que ela trabalhe o dobro do que ela estava trabalhando lá, né? A mulher pode pegar a criança na escola, ela né? Tá falando que isso é bom? Não. Não estou falando que a condição de trabalho que né, era digamos assim, hegemônica, né? Até então também não era boa, né? Então, assim, essa perspectiva da flexibilização do trabalho que as plataformas têm trazido para os espaços contemporâneos, e a gente vai ver nas próximas aulas mais sobre isso, né? Ainda que seja um falso discurso de flexibilização, porque tu pode trabalhar quando tu quer, mas se tu não trabalha, tu não ganha. Então as pessoas vão lá e acabam trabalhando muito mais, né? Tu pode fazer teu horário, né? Mas o horário que tem dinâmica é às 5, 6 da manhã. Então, a pessoa acorda às 5, 6 da manhã para ir trabalhar, ainda que de tarde ela possa dar uma relaxada, né? Então, assim, tu te adapta naturalmente à norma da plataforma, ainda que a plataforma não te cobre por isso. Não, vai quando tu quer. Mas quando tem dinâmica, é às 6 da manhã. Né? Então, as pessoas que estavam incomodadas com a CLT porque tinham que acordar cedo, vão lá fazer Uber para ter flexibilidade e acordam mais cedo ainda do que quando estavam fazendo a CLT. Né? Estavam preocupadas porque estavam trabalhando muito lá, às 8 horas estava demais, elas vão lá para ser entregadora e elas começam a trabalhar 15, 16, né? Fui de novo agora em outra banca, né, que também viu a questão dos entregadores, e as jornadas de trabalho é sempre isso, é 15, 16 horas por dia, a gente dá 2 CLT, né? Fora que as pessoas trabalham de segunda a segunda, né? Não tem pausa. Então, agora a gente tem, e aí pegando, né, a designação de vários autores, sobretudo do Antunes, né, uma nova morfologia do trabalho. Quer dizer, essas organizações, hoje em dia, têm organizado o trabalho de maneira diferente. Tá? Tem organizado o trabalho de maneira diferente. Elas têm organizado o trabalho por demanda, elas têm organizado o trabalho just in time, elas têm organizado o trabalho informal. Aliás, essa questão é uma questão importante, né? Muito se fala agora contemporaneamente da gig economy, né? Que traduzindo é o trabalho de bico, né? A gente poderia traduzir para o português o trabalho de bico. Os europeus lá falam da gig economy como uma grande novidade, né? E a gente sempre diz assim, ó, novidade para quem? Trabalho de bico é novidade para quem? No Brasil não é novidade nenhuma. O Brasil é uma sociedade que vive do trabalho informal há muito tempo. Aqui as pessoas vivem de bico. Bico não é uma novidade. Tá? Bico é a constituição do trabalho no Brasil. Né? Uma parcela significativa de trabalhadores informais, e agora desses muitos, né, por opção ou por obrigação, que estão saindo da indústria, né, que estão saindo da CLT para assumir
as mesmas funções, muitas vezes, nas plataformas digitais, estão saindo, mas estão perdendo uma série de direitos, né? Essas plataformas não têm responsabilização por absolutamente nada. E aí o Mark Grant, que é o coordenador geral lá do Fair Work no mundo, ele tem, aliás, já teve aqui em Porto Alegre, daqui a pouco vem de novo, né? Nos visitar, mas assim, ele tem uma concepção, né, do trabalho digital, o trabalho por plataforma, que é muito importante, né? O trabalho digital é todo o trabalho que a gente faz com a interlocução da tecnologia, e é muito provável que muitos de vocês tenham um trabalho que é digital. Eu sou servidora pública e neste momento eu estou tendo um trabalho digital, porque eu estou falando com vocês, né, por meio de um aparelho digital, né? Então, assim, fazer o uso da tecnologia em si não é um problema, tá? Porque muitas das atividades vão fazer uso da tecnologia, vão ser beneficiadas, né? A população como um todo, né? A gente na nossa vida diária é beneficiada pela tecnologia. Não se trata de colocar a tecnologia nem como vilã e também nem como né, ter aquela coisa assim de que vai ser um tecnosolucionismo, de que a tecnologia vai resolver tudo, mas que não é assim, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso também, né? Agora, o trabalho por plataforma, aí é aquele trabalho que eu não tenho vínculo, tá? Que eu trabalho para Uber, para 99, para Rappi, para iFood, para não sei o quê, para qualquer uma delas, né? Para Get Ninja, para Parafuso, né? Então, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho vínculo. Eu vou lá, eu trabalho o tanto lá que aquela plataforma lá me disponibiliza e aí deu, acabou, tá? Qual que é a diferença do trabalho para plataforma para o trabalho informal? Tá? A diferença, entre outras tantas, é a seguinte: no trabalho informal, eu sou pintora, tá? E aí eu vou lá, a Maria me chamou para na casa dela, eu vou lá na casa da Maria, ela diz assim: eu quero pintar essa parede aqui. Quanto tu cobra? Eu vou falar: olha, cobro 200. Tá? Cobro 200. Eu coloquei meu preço. Aí, passou lá 2 meses, chama lá a Maria, que quer pintar a mesma parede de novo, né? De novo, Maria. Aí, só que eu chego lá e penso o seguinte, ó, o leite no mercado subiu, a gasolina subiu. Agora eu tenho, né, vou subir, falo, Maria, não é mais, mesma parede, não é mais 200, agora é 250, tá? Agora, nas plataformas, quem dá o valor que tu vai ganhar é a plataforma. Ah, tu pode pegar ou pode não pegar, mas não muda muito. Tá? Tu vai ficar não pegando um monte, né? De coisa que tu tem e ainda isso vai te prejudicar lá na tua avaliação e tarará. Então, assim, e muitas vezes agora, assim, a maioria das plataformas já tem informado, né? Quanto o cliente paga e quanto que tu tá recebendo. Porque até então era uma coisa obscura, assim, né? Tu não sabe quanto que é a porcentagem que essas plataformas vão ficar, tá? Então, assim, se a gente tinha um sistema feudalista, né, e que teve vários processos escravocratas, né, ao longo da história, mas que tinha toda uma relação com a escravidão, né, numa perspectiva pré-capitalista, a gente passa no moderno para um capitalismo monopolista e para todo esse arranjo colonial, né, que acho que é uma coisa importante também, que a gente vai falar mais adiante. E agora a gente está num momento de neoliberalismo, de financiarização, de gestão algorítmica, de datificação, de neocolonialismo. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer assim, ó, primeiro, que a Uber, né, a 99, a iFood, qualquer plataforma, né, além de precificar o que tu vai ganhar, né, ou seja, tu não tem a liberdade para colocar o teu preço do teu serviço, né, tu tem só a liberdade de escolher ou não. À medida que tu tá dependendo daquilo, tu não tem para onde ir, tu escolhe escolher. Tu é escolhido escolher, tá? Não tem para onde ir. Ainda tem a coisa da gestão algorítmica, né? Então, assim, há uma falsa sensação de que as coisas acontecem de maneira democrática e aparecem para todos, quando na verdade não, né? Então, assim, o preço das coisas muda, a oferta dos trabalhos muda, o que aparece para um não aparece para outro,
de acordo com o teu trabalho na plataforma, tu vai tendo mais ou menos oportunidade. Então, é como se o algoritmo ele decidisse, assim, né, de maneira impessoal a trajetória, a vida das pessoas. Mas não, ele é comandado para decidir de uma maneira muito específica. Então, é um tipo de controle extremamente obscuro, extremamente sutil, do qual a gente não vê e não percebe, tá? E ainda tem uma outra questão muito interessante nessa etapa do capitalismo, que é o neoliberal, né? O que acontece hoje é que, vamos pegar a Uber, mas nenhuma dessas empresas, né? A Uber não ganha dinheiro com corridas, né? Ela não ganha dinheiro só explorando a força de trabalho dos motoristas, né? Ou não é essa a maior fonte de renda da Uber, né? Não sei se vocês sabiam disso. A maior fonte de renda da Uber hoje é dados, né? É coletar dados. A Uber uma petroleira, né? No sentido assim, tem uma extração do petróleo da atualidade, que é a coleta de dados, né? E isso é extremamente lucrativo e extremamente perigoso. Imaginem vocês, e vamos falar baixo para que ninguém ouça, se o iFood hoje decide que vai abrir só estabelecimentos do iFood em Porto Alegre, tá? Estabelecimentos próprios, e só vai entregar o que for dos seus próprios estabelecimentos. Gente, o iFood sabe o que a Ana Carolina come todos os dias. O iFood sabe que o cachorro-quente da Ellen é sem mostarda. O iFood sabe que o Felipe pede de tal em tal hora e ele tem preferência por tal e tal coisa, e quais foram as buscas dele e quanto ele costuma gastar. Essa informação é perigosíssima, porque isso poderia destruir por completo a rede de empreendedores de bares e restaurantes de Porto Alegre. E eles só não fazem isso hoje porque não querem. Mas pode ser que venham a fazer. Isso pode ser devastador. Quem quer ser administrador de empresas tem que saber sobre isso. Tem que saber sobre isso, tá? Porque isso é uma questão brutal, tá? Então, assim, sem falar que essas empresas todas, né, que estão lá, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre essa questão da dívida pública e bolsa, etc. e tal, né? Mas muitas delas estão simplesmente tirando o dinheiro daqui, que vai parar sei lá eu aonde, né? Então, assim, nada fica no Brasil, também não tem tributação, regulamentação, não tem controle. Então, é uma coisa assim que vai circunscrevendo um absurdo completo, né? E hoje em dia a gente pode já não ter mais um Brasil colônia de fato, né? Mas tudo aquilo que as pessoas ganham, né? Quem investe, por exemplo, no Tesouro Brasileiro, né? Ganha em termos de juros do Brasil, é o que a gente pode consolidar enquanto uma perspectiva neocolonial. Então, boa parte daquilo que a gente produz, né? Quase metade sai para essa questão dos juros, especulações, etc. e tal. Então, a gente tem ainda resquícios importantes dessa lógica colonial no Brasil, tá? Bom, em termos da organização formal, né? Tem a Woodward assume que a gente tinha, então, no momento tradicional, um controle unitário, que a gente passa a ter, dentro de um escopo moderno, um controle de massa, né? A produção em massa, né? Que marcou a modernidade. E agora a gente tem, dentro do contemporâneo, o controle por processos, né? E a gente vai ver agora as próximas teorias focadas todas nisso, né? Em termos das instituições totais, né? Então, a gente tem assim, ó, só a título de curiosidade, a igreja é uma instituição, tá? Agora, a Igreja das Dores, aqui em Porto Alegre, é uma organização. A Igreja Universal é uma organização. Mas a ideia de igreja é uma instituição, tá?
Família é uma instituição. A minha família é uma organização. A família lá que tem o restaurante tal é uma organização, entende? Então, a ideia de família é uma instituição. Então, a gente tem massivamente, né, um controle da igreja dentro de uma perspectiva tradicional, depois um controle do Estado, e aí o Foucault faz muito bem, né, toda o histórico. A gente vai falar de Foucault em algumas aulas, né, mas ele faz muito bem uma descrição, né, da construção do Estado moderno, com base nas suas instituições, né, na coisa da escola, do próprio Estado, do presídio, né, tudo que estava à margem ali, né, do Estado, né, que era um controle do Estado, todas as instituições, né, que circunscreviam esse controle do Estado, e agora a gente tem um controle do capital, né, então essas organizações virtuais, né, que tem muita materialidade nelas, né, do virtual não tem nada, assim, mas assim, todas essas plataformas, elas têm assumido o controle, inclusive, dos estados, das prefeituras, né, tem um autor que é o Morozov, que escreve muito sobre isso, tem falado muito sobre a questão da soberania digital, no sentido de que, e vocês viram, eu acho até na pandemia não, na enchente, né, na enchente, se tu quisesse ir de um lado para o outro, quem é que tinha a única organização que tinha o mapa atualizado dos trajetos com barreiras e onde estava alagado, onde não estava? Quem? A única instituição, a única organização que tinha um controle atualizado, o Google. Tá? E a prefeitura? Não. E o Estado? Não. Não. Tá? E vou falar mais para vocês. Os dados todos da saúde, da educação e tudo, né, que estão sendo, os dados oficiais do Brasil, que estão sendo digitalizados, e claro que a gente precisa de uma digitalização, estão todos os dados, tudo que tem no Brasil, né, todas as informações do Estado brasileiro, estão sendo armazenadas em nuvens. De quem? Vamos lá. Tem duas opções. Né? Ou é do Google ou é da Microsoft. Então, assim, a gente está cada vez mais refém, e inclusive as cidades inteiras, né? Os países inteiros, o que é uma preocupação gigantesca, a gente está refém dessas big techs, né? Dessas corporações monopolistas internacionais do Vale do Silício. E nós vamos falar muito sobre isso, né? Eu tenho um negócio de Google Fotos, né, no celular, e meu e-mail e drive cheio de coisa, né? E quem tem filho pequeno, né, quem criança na família, sabe que a gente passa o dia inteiro filmando tudo que eles fazem e tal, fora os arquivos das pesquisas e da URGS, que são muito pesados e tal. Resultado, né? Eu tive que começar a pagar para ter mais espaço no Google, porque eu precisava armazenar, pago o Microsoft também para ter aquele pacote, né, de nuvem e tal, pago todo mundo, né? E se um dia também não dá para falar muito alto, né? Que eles estão ouvindo tudo e não é a teoria da conspiração. Se um dia o Google chega e diz assim, ou tu me dá teu carro, né? Ou tu não vai mais ter acesso aos teus e-mails, ao teu drive, a nada, eu dou meu carro, né? Porque eu não vou ver uma foto do meu filho, né? Claro que eu espalho um pouquinho, né? Tipo assim, coloco um pouco num lado, um pouco no outro, mas como eles estão tudo de comum acordo, eu não tenho mais nuvem para colocar, tá? Porque o espaço da nuvem não é um espaço democrático, aberto e livre, tá? Todos esses espaços virtuais são espaços privados e tem um custo. E a gente paga por eles. Tá? Mas é só R$ 5,90, R$ 6, sei lá quanto eu pago. Mas todo mundo paga, um monte de gente paga. Cada vez mais pessoas vão ter que pagar. E a gente não sabe o dia que isso não vai ser usado contra nós. Hoje não é, provavelmente não vai continuar não sendo, mas daqui a pouco vai. Né? E fora toda a questão de segurança dos dados, né? Isso é uma coisa bastante complicada assim, de a gente lidar. Tá?
Enfim, esse é um debate imenso, né? Esse é um debate assim que a gente que é uma coisa assim que está caindo de maduro e que a gente tem que começar a pensar muito sobre isso, porque isso tem um efeito direto nas nossas empresas, tem um efeito direto nas organizações públicas, privadas do Brasil. Isso é um papo de assim, está atrasado já, né? Porque essa é uma discussão que a gente tem que ter, a gente tem que debater soberania digital e tecnológica para ontem, né? Isso está caindo de maduro. Aliás, se alguém quiser fazer o trabalho de conclusão sobre isso, me liga, pelo amor de Deus, eu vou adorar me orientar. Sobre a perspectiva burocrática, tá? A gente tinha, num contexto tradicional, vou ler aqui a coisa do Guilherme, né? Essa questão do poder sobre as nossas decisões também dá para falar sobre o consumo da cultura, né? E antes, quando tu comprava a mídia física, não importava se a empresa parasse de produzir ou qualquer coisa, aquela cópia específica era tua, é verdade, né? Hoje em dia, uma empresa decide retirar uma peça da mídia do ar, independente de quanto pagou, ou não, né, para ser proprietário dela, tu pode perder essa. Exatamente, né? Exatamente. Que é a questão do. Como é que é aquele lá que foi bloqueado do YouTube lá, o Monark, né? O Monark diz que esse é ótimo. Ele detinha o próprio trabalho, né? Que ele era dono das próprias ferramentas de trabalho, né? Só que o YouTube foi lá e bloqueou ele da plataforma, né? E aí todo o trabalho dele, tá? Foi pelo cano, quer dizer, ele não tinha porcaria nenhuma, né? E essa questão, eu não sei, Guilherme, se tu conhece o livro do Folleto, como é que é o primeiro nome dele? A cultura é livre. A cultura é livre. Tem como a cultura é livre, o livro também é livre, tá? Tá em acesso aberto. Se vocês acharem na internet, ótimo, senão eu posso mandar para vocês. Aliás, o Folleto é um parceiro nosso também, do Fair Work, das pesquisas e tal. E o Daniel Santini, que é da Rosa Luxemburgo, também é responsável pela distribuição do livro, né? E esse livro fala exatamente isso que tu está tratando dessa questão cultural, né? De tipo assim, de quem é a cultura, né? Que é extremamente importante. Eu recomendo muito o livro do Folleto sobre a cultura livre. É um livro muito legal. Se comprar algo, não te faz dono dela, né? Piratear não é roubar, né? Sabe que o que a gente fala muito quando está tratando de soberania digital é que a gente tem que lutar para que os dados né, das corporações sejam abertos, né, sejam divulgados e que os dados das pessoas individuais sejam protegidos. É esse o mantra, né? Porque é isso, assim, a gente tem um acesso de monetização, né, de coisas que deveriam, ou de exposição de informações que deveriam ser privadas, e a gente tem a privação de informações que deveriam ser públicas, abertas, que deveriam ser de uso comum, né? Cultura é livre, mas o serviço é pago, é isso aí, né? Não só as mídias, mas também as ferramentas de trabalho, como acesso a pacote, exatamente, né? Tudo, não, hoje em dia, se tu começar a pensar, né? Eu uso o Canva para fazer as divulgações dos meus cursos, lançamento de negócio, tudo pago, né? Tu quer usar a ferramenta, eu uso a gratuita, mas assim, às vezes tu precisa de alguma coisa de PDF, não sei o que, tu quer alguma ferramenta especial, pago, né? Então, assim, a gente tem uma proposta, e aí nos grupos que eu tô, né? Acadêmicos e ativistas, a gente tem uma defesa pela soberania digital tecnológica e pela questão do acesso livre, né, das plataformas de acesso aberto, né, de dados abertos, da construção de sistemas livres, né. Se não paga em moeda, paga com os seus dados. Exatamente, né? De qualquer forma, está pagando. Né? Isso que o Luan colocou, que é aquilo que a gente falava lá no início, assim, exatamente, de qualquer forma a gente está pagando. A gente ainda paga mais para poder ter acesso às coisas. Né? Então, é evidente que esses aparatos tecnológicos nos trouxeram uma outra maneira de viver e que é bastante confortável. Eu hoje não consigo sair
para lugar nenhum se eu não estou no Waze ou no Google Maps. A gente pega as informações, as coisas, as pessoas, a gente se habituou com isso. Não é o problema a tecnologia, né? O aparato tecnológico. Não é nenhum problema. Ninguém quer, ninguém conseguiria hoje viver sem um smartphone. A gente não quer parar de ter as coisas boas que a gente tem. A gente só queria que isso tivesse um acesso comum, que isso fosse de acesso para todos, né? E que isso não infringisse nossos direitos, como eventualmente acontece, né? Bom, a gente tinha, então, dentro do tradicional, uma perspectiva que era burocrática, tá? Pré-burocrática, desculpa, no sentido de que as coisas, né, eram muito decididas para quem era amigo, né, do amigo, e assim, uma coisa assim, amigos dos senhores feudais, né? E aí aquela elite ia se confabulando, né? A gente tem, dentro de uma perspectiva moderna, e vocês viram tudo isso em Weber, né? Lá em Tel toda a construção do Estado e com ele a construção de uma tentativa de impessoalidade, que na verdade a gente chama de burocracia, e que na verdade é um problema, uma solução. Enfim, hoje a gente vê a parte boa e, né, as controvérsias, né, desse sistema burocrático. A gente vai explorar mais sobre isso, né? E a gente tem agora um modelo contemporâneo que é pós-burocrático, tá? Então, toda essa questão gerencial, ideológica das organizações, das corporações, disso que a gente falava tudo até agora, é pós-burocrático, não no sentido de que está alheio à burocracia. Não existe nada sem burocracia, não existe a burocracia, não existe não ter burocracia, né? Não é uma ausência de burocracia. O que a gente tem é um nível de pós-burocracia, né? Ou seja, assim, esse controle burocrático agora assumindo formatos muito sutis, né? Contornos de controle muito sutis e aí muito mais difíceis de serem percebidos, né, por nós do que quando a gente tinha um controle mais rígido, né, do ponto de vista de tudo isso que a gente estava falando, seja de gênero, seja do sistema, seja da questão dos modos de produção, né? Hoje as coisas acontecem assim de uma maneira que a gente não percebe, né? O trabalho, então, isso eu mais ou menos já falei, né? Se ele era de subsistência, ele passa a ser né, mercadorizado e coisificado dentro de uma perspectiva moderna industrial, e no contemporâneo há uma intensificação da alienação, da precarização, exploração e uso desse trabalho não remunerado que eu expliquei para vocês em diferentes contextos, né? O que é alienação? Não é assim ele é alienado, tipo, ele está fora, né? Não é bem isso, assim. Ele é alienado, ele está distante do controle dos modos de produção, né? Então, como eu falei para vocês, o trabalho pode retornar à casa, mas o controle do trabalho não retorna, né? Então, o controle do trabalho continua sendo do ponto de vista do capitalista, né? E desse capitalista cada vez mais revestido pela impessoalidade, né? Não foi o dono, foi o algoritmo, não foi um bloqueio, não foi uma demissão, foi um bloqueio que, sei lá, aconteceu, o sistema que fez, né? O sistema faz um monte de coisa, né? Então, assim, sozinho, o sistema tem vida própria, ele sozinho, ele define, ele decide, o sistema é uma loucura, né? Como se as pessoas não estivessem programando aquele sistema, como se as pessoas não estivessem tomando os rumos do que é esse sistema. E falando um pouco do contexto brasileiro, mas aí depois a gente vai entrar bastante nisso também, a gente tinha no Brasil, né, dentro da perspectiva tradicional, toda uma cultura, né, indígena das comunidades originárias. Depois a gente passa a ter todo um histórico, né, da colonização, e que a gente vai falar mais sobre isso, especialmente quando a gente for pensar como é que se faz, né, para ter essa coisa de um pensamento criativo, de se libertar, né, dessa questão de uma dependência do norte, né, de tames, assim, né, de uma cultura nórdica, né, para pensar a originalidade de uma cultura propriamente brasileira, né? Então a gente ainda tem uma dominação nórdica
e estadunidense e europeia, no sentido de que nos coloca, né, ainda parâmetros subjetivos e objetivos do que é bom, do que se veste, do que é o ideal, quais são os autores de referência, quais são as modas, quais são as premissas, quais são não sei o quê, né, como se faz uma organização de trabalho, como é uma empresa, né? Então, a gente tem muito ainda que pensar numa perspectiva decolonial, ou seja, assim, né, de a gente ter todo um pensamento próprio, né, e um pensamento que valorize as nossas diferenças, as nossas particularidades, a nossa cultura. Tá? Ai, falei demais, né? E aí, o que acharam? É isso? Que tal? Ou não é? Tem alguém aí? Opa, que maravilha! Que bom que gostaram, gente. Demais! Que legal, que legal. Começamos muito bem, então.